Gente, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui, retomando as aulas de revisão. Primeiro, um pedido de desculpa, porque eu gosto muito desse termo, vocês já me ouviram falar várias vezes. Forças ocultas, tá? Se apoderaram do meu material de gravação. Aparentemente o microfone deu um defeito e eu não estava conseguindo tirar o chiado da gravação. Então estou tendo que refazer os vídeos, por isso acabou atrasando um pouco. Vamos começar, por psicologia cognitivo-comportamental. Prova 10 questões dentro daquele questionário que a gente já conversou. E a gente está aqui para passar, os principais tópicos. Um grande abraço para a turma do 7º semestre, novamente desejando muito boa prova. A psicologia cognitivo-comportamental, gente, ela vai se basear em dois princípios centrais. Tá? Ela entende, certo, que o modo como agimos ou nos comportamos afeta profundamente nossos padrões de pensamentos e emoções. E os teóricos da psicologia cognitivo-comportamental abordam que nossas cognições têm uma influência controladora sobre nossas emoções e nosso comportamento. Em outras palavras, o jeito como nós pensamos, o jeito como nós percebemos as situações, percebemos as diversas nuances, vão moldar o que sentimos e como nos comportamos em relação a elas. Uma das principais postulantes da psicologia cognitivo-comportamental, é a Judith Beck, filha do Aaron Beck. Tá? Para Judith Beck, as crenças centrais, certo? Elas são determinadas, ou já começam a ser determinadas, no começo da infância, onde as crianças vão adquirindo ideias globais sobre si mesmas, certo? Sobre o mundo e sobre as pessoas do seu entorno. Jeffrey Young, na terapia de esquemas, também postula essa situação como uma situação permeante daquilo que é a psicologia cognitivo-comportamental. Então, de acordo com a Judith Beck, as crianças já começam a desenvolver essas ideias sobre si mesmas. Ainda de acordo com ela, as crenças centrais, as crenças nucleares, são compreensões duradouras. E elas são tão onipresentes que eu não consigo elaborar, eu não consigo articular. Se, por exemplo, eu acho que eu sou incompetente, tudo aquilo que eu vou tentar resolver, eu já vou dizendo que eu sou incompetente, eu não consigo articular, eu não aprendi a acreditar em mim. Se eu acho que eu não sou amado, eu não mereço ser amado, desenvolvo a crença de desamor, aquilo é muito arraigado, eu começo a me anular sem perceber. Tá? E o meio de acesso a essas crenças é algo demorado, porque elas são muito profundas. Diferente dos pensamentos intencionais, das palavras ou dos pensamentos que passam pela mente da pessoa. Tá? Esses são os níveis mais rasos, digamos assim, da cognição. Nós temos uma fase pré-consciente, tá? Uma fase consciente e uma fase metaconsciente, ou seja, a pré-cognição é aquilo que é automático, é o nível mais ralo, mais baixo, digamos assim. Nós temos a cognição, são os pensamentos articulados, e nós temos a metacognição, que são os pensamentos refletidos. Tá? Outra característica das TCCs, quando a gente fala de TCC, a gente está falando de diversas abordagens, certo? Que seguem algumas premissas, algumas regras que a gente já foi colocado. E ela desenvolveu, ou as TCCs desenvolveram instrumentais ou linhas terapêuticas específicas para trabalhar em diversas situações. Assim, a VR-CBT, a MBC-AUT, que é MBC para o autista, e a ABA,
são intervenções específicas da terapia cognitivo-comportamental aplicados para para pessoas com transtorno de espectro autista. Assim como existe um tipo de terapia específico para borderline, né, que é a terapia comportamental dialética, assim como existe o treino de habilidades sociais para determinados perfis de paciente, assim como existe treinamentos de paz, assim como existem terapias ou ferramentas específicas para o toque, como é o EPR, existem ferramentas, certo, específicas para o autismo, tá? A ABA, a mais conhecida, o MBC-AUT e o VR CBT, que é a terapia cognitivo comportamental virtual, tá? Bem, a TCC ela vai trabalhar com processos conscientes, ela não trabalha com processos inconscientes. Então, todas as ferramentas da TCC, o professor quer dizer que os processos inconscientes não existem? Não, eles existem, eles só não são objeto de trabalho da TCC. Lógico que existe processo inconsciente, lógico que existe transferência, tá? A gente não está falando contra, a gente apenas está dizendo que não é o nosso foco no trabalho. Então, a gente vai trabalhar com psicoeducação, com registros de pensamentos funcionais, com a dessensibilização, com técnicas de enfrentamento de estresse, mas a gente não trabalha, por exemplo, com a interpretação de sonhos, principalmente na questão do inconsciente, certo? Existem abordagens específicas para trabalhar com isso, tá? Na TCC, gente, as sensações de perigo iminente experienciada pelos pacientes, certo? Elas são reações de alerta associadas a experiências de perigo vivenciadas em sua história de vida. Ou seja, eu tenho dentro da minha história, eu sofri um assalto. Eu saio de casa, eu começo a ter um ataque de pânico com medo de ter aquele assalto. Tá? Porque eu já tive a experiência, eu já passei por aquela experiência, foi uma experiência que me causou sofrimento. E por ter me causado esse sofrimento, certo? Eu começo a ter a crise. É uma reação associada a uma vivência da minha vida, tá? Vamos lá, daqui a pouco a gente posta mais vídeos.